Imagina você no final dos anos 90, início da internet, quando existiam poucos sites além de pudim.com.br. Daí você encontra um site contando a história de 3 estudantes de cinema que desapareceram enquanto faziam um documentário sobre uma bruxa na floresta. E a única coisa que a polícia encontrou foram as suas filmagens perturbadoras. Hoje você já sabe que se trata de um filme de ficção do gênero found footage, ou filmagens encontradas, chamado A Bruxa de Blair. Dirigido por Daniel Myrick e Eduardo Sanches, o filme estadunidense de 1999 foi feito em formato de pseudodocumentário e contou com um orçamento estimado entre 35 e 60 mil dólares e explodiu nas bilheterias, faturando cerca de 250 milhões. Oi, eu sou a Bia Nobre, esse aqui é o Que Horror e hoje a gente vai entender por que A Bruxa de Blair foi tão importante para a história do cinema de terror. Nós vamos ver os detalhes da produção, o marketing genial, polêmicas envolvendo os atores e umas curiosidades que talvez você nem imagine. Se você tá chegando aqui agora e curte conteúdo de horror, já se inscreve, mete um like que esse roteiro deu muito trabalho, mas vamos lá. Os diretores, Daniel e Eduardo, eram amigos de faculdade e viviam vendo filmes juntos para depois discutir sobre. Adoro. Eles eram fãs de uma série chamada In Search Of, que misturava ficção e realidade. E aí pensaram, por que a gente não faz algo nesse estilo? Algo que parecesse real, mas que eles ainda tivessem controle da narrativa. E foi daí que, depois de conversas, rascunhos e mudanças de elemento do enredo, surgiu a ideia final. 3 cineastas vão fazer um documentário sobre uma bruxa na floresta e desaparecem, deixando apenas as fitas para trás. No começo o projeto nem tinha nome. Eles chamavam de O Filme da Floresta ou O Filme da Bruxa, dependendo do dia. Aí chegou um momento em que eles precisavam dar um nome para poder apresentar para possíveis investidores. E aí o Eduardo se lembrou de que a irmã estudou numa escola chamada Blair High School. E aí simplesmente botou lá Bruxa de Blair no documento. O Daniel, que é outro diretor, odiou o nome na hora. Ele disse que era estúpido, mas acabou pegando. Para começar, os diretores e sua equipe de mais 3 amigos gravaram um vídeo de 8 minutos resumindo a ideia, para mostrar para possíveis investidores. E eles deixaram o vídeo parecer real de propósito, assim como a ideia do futuro filme, para enganar quem assistisse. E aí os investidores assistiam, acreditavam e no final os criadores diziam algo do tipo: ó, tá vendo? Você acreditou, a gente inventou essa história, mas a ideia é fazer um filme que engane todo mundo. Então ajuda a gente aí, dá um dinheirinho aí pra nós. E acabou que deu certo. Depois de um tempo, um cara chamado John Pearson topou investir e foi aí que tudo começou. As audições pro elenco também foram bem diferentes, porque o filme não teria falas escritas, seria tudo improvisado. Os diretores queriam pessoas que parecessem reais, que se comunicassem de forma natural, sem cara de atuação. Na própria chamada das audições estava escrito: não estamos procurando atores para interpretar personagens. A maior parte da performance será improvisada. Procuramos rapidez de raciocínio e honestidade emocional. E digo mais, tinha um cartaz pendurado lá no local das audições escrito: você está prestes a audicionar para o trabalho mais desagradável e exigente da sua carreira. Se você passar, vamos te arrastar até a floresta por 7 dias de inferno. Horas e horas de improvisação e tormento. Não estamos brincando. Se você não levar o seu trabalho a sério, está perdendo seu tempo aqui. Bem direto, né? Eles deixaram bem claro que as filmagens seriam intensas. Na floresta, dormindo em barracas, sem luxo e sem conforto. Durante a audição, os produtores já avisavam que o teste começava no exato momento em que o ator entrava na sala. E aí, para testar improviso, eles já falavam: depois de tantos anos na cadeia, você nos pediu liberdade condicional do seu crime. Por que a gente deveria soltar você? E aí o candidato precisava inventar o crime na hora e improvisar a própria defesa. E aí, de repente, mudava tudo. O encanamento lá de casa quebrou. O que vocês podem fazer para consertar? E aí, do nada, os atores eram encanadores que tinham que se virar ali para continuar a cena. Isso tudo era para ver quem conseguia mudar rápido, né? Reagir a circunstâncias e contextos diferentes e se adaptar instantaneamente. Originalmente, o roteiro tinha 3 personagens masculinos, mas nas audições eles conheceram a Heather, que se destacou. No teste de liberdade condicional, ela disse que talvez não devessem soltá-la porque ela era uma assassina de bebês e um perigo para a sociedade. Falou ainda que na prisão as pessoas jogavam chupetas na bandeja de almoço dela. A Heather foi a única com esse tipo de resposta e isso chamou muito a atenção dos diretores. No fim, ela acabou se tornando a líder da equipe documental. O elenco fechou com os nossos 3 queridos, Heather, Joshua
e Mike. Eles encontraram a cidade de Burkittsville, que parecia perfeita como locação. As gravações aconteceram principalmente no Parque Estadual de Seneca Creek, em Maryland. Algumas cenas foram filmadas na própria Burkittsville, onde a história se passa, suposto local de origem da lenda. Hoje, olhando para trás, os diretores acham que teria sido mais sensato inventar um nome fictício para a cidade, mas na época eles não imaginavam o impacto que esse filme teria. No começo, os moradores não curtiram muito se tornarem cenário de uma história tão estranha. A cidade passou a receber uns fãs meio esquisitos. Mas hoje eles já abraçam a mitologia e curtem ser a cidade amaldiçoada. Para manter a sensação de autenticidade, os diretores simplesmente jogaram os atores na floresta, conforme prometido, mantendo o mínimo de contato possível. Eles ficavam por perto, mas sem serem vistos. Só o bastante para captar a frequência de rádio caso os atores precisassem falar algo. Ali não tinha sinal de celular. Não havia falas e os personagens tinham os mesmos nomes dos atores para derrubar qualquer barreira entre ficção e realidade. Os atores não sabiam quase nada do que ia acontecer. A Heather era a que mais tinha informações sobre a mitologia da bruxa, o que fazia sentido porque o documentário era ideia da personagem dela. Os diretores só davam motivações gerais, do tipo, você vai encontrar algo e vai querer investigar. Ou então você vai encontrar alguma coisa e vai ficar muito assustado. Assim eles reagiriam de forma espontânea ao que estivesse acontecendo. Atores do método. Os diretores deixaram os atores na floresta com pontos marcados no GPS, e as instruções eram assim: você precisa estar no ponto X às X horas. Ao chegar lá, eles encontravam comida, baterias para as câmeras e bilhetes individuais com informações secretas que não podiam mostrar para os outros. Um exemplo: para um dos meninos, o bilhete era: a Heather tá levando o grupo para o lugar errado, toma o controle dessa situação. E para Heather, na mesma hora, o bilhete era: não importa o que ninguém diga, continue indo na direção que você escolheu porque você está certa. Essas instruções criavam conflitos reais no tempo natural dos atores, deixando tudo bem autêntico e caótico, exatamente o que os diretores queriam. Eles também davam instruções como: olhe para cima dessa árvore, fazendo os atores reagirem genuinamente a elementos que estavam vendo pela primeira vez. Eles também admitem ter dado pouca comida aos atores mais pro final das filmagens para deixá-los mais desconfortáveis ainda. Pelo visto funcionou, né? Porque assim, eu com fome posso ficar bem conflituosa. A cada dia de gravação, os criadores assistiam ao material e ficavam muito satisfeitos com a naturalidade. O som, os gritos distantes, a Heather filmando tudo de pertinho enquanto algo estranho acontecia lá longe. Isso os ajudava a saber para onde conduzir a história a partir dali. Na cena do restaurante, os diretores colocaram vários atores fazendo figuração, todos instruídos apenas a se comportar normalmente, como se eles estivessem em um restaurante de verdade. Só um deles tinha informação sobre a trama e sabia como conduzir a conversa. O elenco principal recebeu a orientação de filmar tudo e fazer perguntas sobre a Bruxa de Blair para qualquer pessoa ali, sem saber quem, entre os figurantes, era cúmplice dos diretores. Outra curiosidade muito interessante é a criação do bonequinho de gravetos, que acabou se tornando o símbolo do filme. Quem desenvolveu o conceito foi o designer de produção Ben Rock. Ele estava lendo um livro chamado Mysterious Alphabets, ou Alfabetos Misteriosos, e encontrou a figura conhecida como Rule Man, que serviu de inspiração. O Ben fez um esboço, saiu ali para o quintal da casa onde eles estavam preparando a produção, reuniu alguns galhos e barbantes e montou o primeiro modelo ali mesmo. No início, os diretores não ficaram muito impressionados, eles chegaram a comentar que parecia apenas um monte de gravetos amarrados. Mas assim, quando eles viram o efeito daquele objeto na floresta, e mais tarde no pôster do filme, eles entenderam o impacto que essa imagem tinha. Inclusive, esse aqui eles chamavam de Chewbacca. E é nessa parte do filme que a gente e os personagens começam a entender que algo realmente não está normal. Os produtores passavam pela floresta durante a noite só para fazer barulhos perto da barraca do elenco e deixar todo mundo apavorado. Naquela cena icônica em que a Heather grita: "What the fuck is that?" O monstro, na verdade, era uma pessoa contratada lá para sair correndo perto deles vestida de branco. Heather e Josh brigavam muito em cena. Eles diziam que eram os personagens, mas talvez alguma coisa ali no nível pessoal também. Tanto que, originalmente, quem iria desaparecer era o Mike. Mas, assistindo as filmagens e percebendo a dinâmica entre eles, os diretores mudaram e decidiram que quem sumiria seria o Josh. Heather e Mike não sabiam que isso aconteceria. Em algum momento, eles simplesmente acordaram e perceberam que o Josh tinha sumido.
Risos. Pra fazer a cena final, onde o pessoal ouve o Josh gritando, o ator, que já tinha terminado de gravar suas cenas, foi para um estúdio, gravou os gritos lá e os produtores deixaram uma caixa de som tocando lá na casa. Josh não estava mais lá, né? Então, enquanto a Heather e o Mike estavam ali coringando já, com frio, fome, ele estava de boas, quentinho no hotel, provavelmente comendo um McDonald's. E aí o filme vai pra cena da casa, os diretores colocaram Heather e Mike numa van, levaram os dois até lá sem explicar nada e soltaram perto da casa para eles continuarem a partir dali. Eles não queriam mostrar a bruxa, para não estragar a atmosfera natural e sugestiva, com um efeito digital feio ou alguém fantasiado. Eles decidiram deixar tudo na sugestão mesmo, o que para mim foi uma escolha perfeita. Sabendo que precisavam entregar alguma coisa ali no final, eles optaram por deixar a câmera cair no chão e mostrar o Mike parado, olhando para a parede, como se a bruxa tivesse colocado ele ali de castigo. Eu não sei se vocês lembram, mas na parte das entrevistas, lá no início do filme, uma pessoa faz menção a um assassino chamado Rustin Parr, que teoricamente matava crianças em dupla. Enquanto matava uma, mandava a outra ficar olhando para a parede, igualzinho ao Mike. Más notícias para Heather. Em entrevista para Vice, o diretor Eduardo Sanches disse que eles não faziam ideia que aquele monólogo final da Heather se tornaria um momento tão icônico no filme. O bilhete de instrução dela dizia: "Você não quer assustar o Mike, obviamente, então pegue a câmera, vá para uma área perto da barraca e basicamente se despeça de todo mundo que você conhece, porque você vai morrer." Sanches diz que eles nem tinham visto ela gravar aquilo, né, porque eles deixaram ela completamente sozinha. Mas quando finalmente assistiram, pensaram: essa cena aqui é bem poderosa. E acabou sendo mesmo. Sobre essa cena, na mesma entrevista, a Heather diz: "A ideia era que eu sabia que a minha personagem ia morrer agora, e que o Josh provavelmente já estava morto. Eu sabia que o Mike também ia morrer, e que tudo era culpa minha. Então era simples assim, o que eu digo naquele monólogo é bem direto, e foi exatamente o que eu levei pra cena. E eu sabia que eu estava indo até o meu limite. E obviamente também sabia que o meu nariz estava escorrendo. Olhando pra trás, eu faria algumas coisas diferentes. Nunca teria usado meu sobrenome real, e provavelmente teria colocado a câmera num ângulo um pouco mais alto." Melequinhas. I'm so sorry. E assim terminaram as gravações. Eles completaram 22 horas de material e começaram a cortar tudo que parecia performado, artificial ou fora do tom. Cada diretor pegou uma parte e foram reduzindo até chegar a uma versão de 2 horas e meia, que no final ficou com 1 hora e 21. Eles tinham filmado umas cenas de repórteres falando sobre o desaparecimento, policiais com cães de busca, para ficar intercalando ali com a imagem dos 3 cineastas, mas aí eles acabaram cortando. Pareceu ser uma decisão bem difícil, mas para mim foi totalmente acertada, porque a gente consegue ficar completamente imerso ali no drama dos 3. Antes do lançamento do filme, a produção criou um site, numa época em que fazer sites não era nada simples, apesar do pudim.com.br. Mais alguém conhece esse site? Foi uma pira minha. Nele havia aquelas cenas cortadas dos repórteres, fotos dos atores dados como desaparecidos, o diário de Heather, um fórum de discussão. E aí já viu, né? A internet ficou maluca. Os fóruns bombando, os programas de TV comentando. O site era bem realista, mas se você procurasse muito, podia fazer uma assinatura específica lá e ver o making of. Mas assim, essa informação estava bem escondida. Tanto que teve até um policial que ligou para os diretores, preocupado, dizendo que não tinha achado nada sobre o caso e que iria procurar os jovens cineastas. E aí o diretor pensou: "Poder!" Mas depois eles explicaram que era só um filme e o policial ficou de boa. Com a internet fervilhando, criou-se uma comunidade insana de fãs. Eles faziam fanfics situados no mesmo universo, contavam as próprias experiências com a bruxa. E aí o fandom cresceu tanto que outros sites foram surgindo e a coisa expandiu. Tanta gente acessou o site original que o servidor caiu e o dono da empresa ligou pistola para os diretores. E lembrando, gente, isso tudo antes do lançamento do próprio filme. Ou seja, antes do público ver qualquer coisa, a mitologia já estava consolidada. Sundance! O filme foi aceito no famoso festival de Sundance, numa sessão especial à meia-noite. Para caber no formato exigido na época, eles pagaram alguém em Los Angeles para transformar o vídeo em 35mm. Inclusive, a partir daquele ano de 1999, acredito que muito por conta do Bruxa de Blair, essa regra mudou, porque para cinema independente, às vezes converter o filme era mais caro do que fazê-lo. E aí hoje em dia eles aceitam vários formatos. Tem gente filmando até em iPhone, e é claro que é cinema também. Enfim, o pessoal da produção mandou o filme para esse profissional fazer a conversão para 35mm e essa pessoa fez não só isso, ele também fez cópias não autorizadas em VHS.
E aí no começo os diretores ficaram bem bravos, mas depois eles perceberam que quem viu no VHS teve a experiência mais próxima do que eles imaginavam originalmente. Não era um filme pensado para cinema, e sim para uma TV pequenininha de baixa resolução e de qualidade duvidosa. Imagina você receber uma fita VHS velha, sem título e o conteúdo ser A Bruxa de Blair. O povo deve ter ficado apavorado. Os diretores até disseram que a pirataria nesse caso ajudou com o burburinho. Em Sundance, formou-se uma fila gigantesca de gente querendo ver o filme. Após o sucesso estrondoso no festival, os direitos de distribuição foram comprados pela Artisan Entertainment. Mais tarde, a Lionsgate assumiu o controle total da franquia. O orçamento final o orçamento de produção de A Bruxa de Blair ficou entre 35 e 60 mil dólares. O filme se tornou um dos longas independentes mais lucrativos da história, arrecadando mais de 248 milhões de dólares no mundo inteiro. Não é maravilhoso quando as pessoas têm ideias nas quais acreditam, poucos recursos, mas ainda assim conseguem tornar sua arte real e colher seus louros? É, meus amigos, viva a arte! Bora fazer arte com os recursos que a gente tem. Mas, infelizmente, para o elenco, essa história acabou sendo diferente. Heather, Mike e Josh passaram dias na floresta, dormindo em barracas, sem o menor luxo, né? Dando sangue por esse filme. Teve um dia específico, inclusive, de filmagens em que rolou uma tempestade e aí os diretores deixaram eles irem dormir no hotel, na caminha quentinha, contanto que não tomassem banho para não aparecessem limpos e felizes nas próximas filmagens. E aí você deve imaginar que, depois de tanto trabalho, eles também colheram os frutos, não é mesmo? Achou errado, otário? Ah, mas olha só, no lançamento oficial, os produtores da Artisan investiram pesado no marketing de que tudo era real. Eles fizeram os atores sumirem. Eles não podiam aparecer publicamente, pelo menos por alguns meses, que era o auge da carreira deles até então. Então era a hora que eles poderiam aproveitar as oportunidades para conseguir novos trabalhos. Aí eles chegaram a fazer uma quantidade muito pequena de aparições promovendo o filme, mas a produtora acreditou que venderia mais se o público pensasse que o desaparecimento era verdadeiro. Inclusive mudaram o status, digamos assim, do elenco lá no site do IMDb para mortos. Foi tão convincente que mandaram um cartão de condolências para a mãe da Heather, tadinha. Anos depois, em entrevista para Variety, ela contou que por meses os 3 atores aguentaram todas aquelas situações porque eles concordavam que faria bem para a publicidade do projeto, mas que depois de tudo que eles tinham contribuído para o sucesso do filme, o dinheiro de A Bruxa de Blair ia eventualmente cair na continha deles. Mas em vez disso, quando o filme ultrapassou a marca de 100 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos, a Artisan mandou para cada ator uma cesta de frutas. Ela disse que foi ali que ficou claro que eles não iriam ganhar nada além do cachê michuruca que eles tinham combinado antes de saberem que o filme explodiria e que eles estavam sendo deixados de fora de algo que eles ajudaram profundamente a criar. O ator Michael Williams, que interpreta o Mike, conta nessa mesma entrevista que se sente envergonhado de ter deixado isso acontecer com ele. Coitado, né? Como é que ele ia saber? Ele disse que em uma situação a sua esposa estava numa fila do mercado e não conseguiu pagar porque o cheque voltou. E aí ele pensou, eu tô no filme independente mais bem sucedido de todos os tempos e eu não consigo cuidar das pessoas que eu amo. E o Josh também conta que após o sucesso estrondoso do filme, ele estava trabalhando servindo comida numa festa e encontrou seu agente lá por coincidência. Isso poucos dias antes do Josh aparecer no The Tonight Show. Ele conta que o agente olhou para ele e disse: cara, o que você tá fazendo trabalhando aqui? E aí o George só respondeu, você sabe que eu não ganhei nenhum dinheiro, né? Isso me lembrou um pouco a história da produção de Cidade de Deus, em que o elenco ganhou um cachê minúsculo comparado com o lucro total do filme. As produtoras às vezes acabam tirando vantagem sobre os atores ali que estão super jovens e no início da carreira. Na minha pesquisa extensa para esse vídeo, eu assisti ao documentário oficial mais atual da Bruxa de Blair, e uma coisa que eu reparei é que os atores não aparecem e que é falado muito pouco sobre eles. O que pra mim pega um pouco mal, assim, né? Considerando que o filme é basicamente eles o tempo todo. A Lionsgate, que comprou a Artisan em 2003, anunciou no CinemaCon que faria um reboot de A Bruxa de Blair com a Blumhouse, dizendo querer reintroduzir o clássico para uma nova geração. E aí, gente, os atores foram pegos de surpresa. Ninguém da Lionsgate avisou que seus nomes e rostos voltariam a aparecer na internet para promover uma continuação de franquia da qual eles nunca concordaram em participar. Imagina você ser um ator
ator de início de carreira, é escolhido para fazer um projeto pequeno e você espera render pelo menos um VHS para contar a história para os amigos no final. E daí esse projeto vira um dos filmes mais famosos da década e todo mundo enriquece, ganha outros trabalhos, consolida a carreira, menos você. Os 3 atores processaram a distribuidora, pedindo pagamentos retroativos e a participação em futuros projetos, alegando que nunca receberam uma compensação justa pelo sucesso do filme. No final das contas, eles acabaram ganhando 300 mil cada por uso não autorizado do nome e imagem numa sequência. Um pouquinho de justiça, né? E agora você deve estar se perguntando o que rolou na carreira de cada um deles depois do filme. Bom, o Joshua estrelou em alguns filmes como Distúrbio, de 2018, e Se Eu Ficar, de 2014. Ele também apareceu na 3ª temporada de Bates Motel, a série inspirada em Psicose do Hitchcock. O Michael também fez alguns filmes e apareceu em uns 2 episódios de Law & Order. Já a Heather estrelou em alguns longas, como Amor ou Amizade, de 2000, e alguns episódios de série, como Taken e It's Always Sunny em Filadélfia. Seu último trabalho como atriz foi no filme The Morgue, lançado em 2008, direto para DVDs. Ela parou de atuar para dedicar sua vida ao cultivo de maconha. É sério, ela até escreveu um livro sobre isso chamado Grow Girl. E em 2020 ela mudou legalmente o seu nome para Rue Hens. Para mim, um dos maiores acertos de A Bruxa de Blair é a maneira como ele trabalha a sugestão. Em nenhum momento o filme entrega tudo mastigado, do tipo, a mitologia é exatamente essa, a bruxa é assim, isso aconteceu desse jeito. Muito pelo contrário, naquelas entrevistas lá no início, ninguém parece ter muita certeza do que seria tal bruxa ou mesmo se ela existiu. Cada pessoa ali conta a história de um jeito. E ao optarem por não mostrar a bruxa no final, o filme abre espaço para a gente interpretar tudo à nossa maneira. Ele faz você continuar pensando no que acabou de assistir, em vez de simplesmente explicar o final e matar qualquer possibilidade de reflexão, o que deixaria a experiência limitada ali ao momento em que você está assistindo o filme. E você se lembra de outro filme que, por questões técnicas, também não mostrou o perigo claramente, fazendo da sugestão o seu elemento principal e mudando o cinema por causa disso? Sim, um dos meus filmes favoritos da vida, Tubarão, de 1975. Ao não mostrar o tubarão de forma tão, digamos assim, explícita, o filme potencializa a sensação de medo e de antecipação. A gente fica o tempo todo se perguntando, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa agora? Será que o tubarão tá ali? É comer o menino? O cachorrinho? Enfim, esse tipo de suspense, pra mim, é muito mais impactante e até inteligente do que quando o filme te entrega tudo. Qual é o perigo e qual é a maneira que você deve se sentir em relação a ele. E isso é exatamente o que eu menos gosto no remake do Rob Zombie pra franquia de Halloween. Eu e o John Carpenter, tá? Então... I thought that he took away the mystique of the story by explaining too much about the guy. Ao explicar demais a origem da maldade do Michael Myers, o filme perde completamente a magia. O que torna o Halloween original do John Carpenter tão fascinante é que justamente a gente não tem todas as respostas. Por que o Michael faz o que ele faz? Tem alguma coisa sobrenatural ali ou não? Diz pra mim. E o mesmo acontece com o remake de A Bruxa de Blair. O poder da sugestão se perde quando eles decidem mostrar demais e deixar de lado aquele espaço precioso pra gente teorizar. Me conta aí nos comentários se você curte ou não o remake e o porquê. Outra coisa interessante de perceber em A Bruxa de Blair é que ele basicamente previu nossa relação com as redes sociais nessa cena aqui. I see why you like this video camera so much. It's not quite reality. Totally like a filtered reality. Faz muito mais sentido a Heather não ter parado de filmar nada hora nenhuma hoje em dia do que naquela época, né? Virou algo comum para nossa sociedade. Bom, para já irmos finalizando, porque esse vídeo tá gigante, é legal reconhecer também a importância enorme que o filme teve para o subgênero found footage. Apesar de não ter sido o primeiro, ele foi com certeza o mais importante. Influenciou várias obras que vieram depois e virou um elemento fortíssimo na cultura pop, sendo referenciado nas mais diversas produções, de Scooby-Doo até The Office. Todas as vezes que eu puder falar de Scooby-Doo, eu vou. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu muito trabalho fazer esse roteiro, mas eu amei pesquisar tudo sobre A Bruxa de Blair. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários e sugiram também quais outros filmes vocês querem que eu e a Thaís falemos. Se você quiser saber mais sobre o subgênero de found footage, eu vou deixar linkado o vídeo maravilhoso que a Thaís fez destrinchando o subgênero e indicando alguns que provavelmente você não conhece. Um beijo e obrigada!